Agora vamos falar sobre o menu de grupos e opcionais. Esse é um menu bem completo. Aqui a gente já tem 3 grupos cadastrados, né? A gente ainda não cadastrou nenhum opcional, então a gente tem somente os grupos cadastrados. Então eu cadastrei aqui o tipo de carne, sabores e tipo. Esse nome você escolhe aqui, ó. O nome interno ele aparece somente para você que é o administrador do sistema. Então você vai colocar aqui, eu coloquei esse tipo de carne, e no nome externo, é o que vai aparecer para o seu cliente, eu coloquei aqui opção de carne. Aqui o posicionamento, então a gente tem aqui o posicionamento que ele aparece na primeira categoria, na segunda e na terceira. Então a gente seleciona aqui a posição. Esse máximo de itens é o máximo de opcional que o seu cliente pode escolher ao selecionar determinado produto. Eu vou dar um exemplo para você aqui daqui a pouco. E aqui a regra de escolha. Essa regra de escolha é se você quer que seja obrigatório a seleção, ou se ele pode escolher um opcional até o limite, atingir o limite máximo de opcionais permitido, ou na parte de sabores fracionados. Esse é muito utilizado no caso de pizza, quando você vende uma pizza que o cliente pode escolher o sabor meio a meio. Então a gente seleciona essas opções. Nessa minha opção cadastrada, nesse grupo que eu coloquei tipo de carne, ele abre aqui outros menus para a gente. Esses botões aqui, ó, ele mostra a regra, né? Aqui é uma regra obrigatória, ou seja, o cliente é obrigado a selecionar essa opção antes de fechar o pedido. Esse daqui ele é opcional, ele pode escolher apenas opcional, ele pode escolher ou não, que o pedido vai ser fechado do mesmo jeito. E aqui o fracionado, que é quando a gente seleciona o meio a meio, no caso da pizza, né? Meio a meio. Então, um exemplo. Eu tenho aqui cadastrado esse tipo de carne. Aqui eu posso ativar ele ou não, para ele aparecer lá no produto. Aqui eu tenho o botão para eu poder cadastrar os tipos, né? Os itens que eu quero que fica nesse grupo, que é o tipo de carne. Aqui para eu editar. Aqui se eu quiser clonar ele, duplicar para criar um outro semelhante a ele. E aqui para excluir. Então nessa aba de item eu já cadastrei aqui o tipo de carne, que é o meu grupo. A regra dele é obrigatória. E agora eu vou cadastrar aqui um item para essa regra. Por exemplo, se é um tipo de carne, eu vou colocar aqui o nome. O nome vai ser, vamos supor, bife de boi. Bife de boi, a descrição eu coloco. Esse bife de boi, qual tipo de carne que ele é? Vamos colocar aqui bife de alcatra. Maiúsculo. E aqui eu coloco o valor que vai ser cobrado quando o cliente seleciona esse opcional. Então eu coloco aqui, vamos supor que eu quero que cobra R$5 a mais por esse tipo de carne. Vou salvar. E vou cadastrar aqui um outro tipo de opcional. Vamos colocar aqui ovo frito. O ovo frito, eu vou colocar aqui só o ovo frito. E o valor do ovo frito, vamos supor que seja R$2,50 a mais para o cliente selecionar. Então eu já cadastrei esses dois opcionais aqui nessa regra minha, na categoria de opcionais. Então aqui dentro eu tenho dois opcionais cadastrados. Esses sabores. Nos sabores, eu já cadastrei ele aqui, coloquei o nome, né? Ele é um opcional. Não, vamos mudar a regra. Vamos mudar. Vou voltar aqui na categoria opcionais e vou editar esses sabores aqui. Vou colocar ele. Vou editar ele. Ao invés de colocar sabores, eu vou colocar aqui. No caso, vou simular como se fosse para pizza. Vou colocar borda. É o nome interno. E vou colocar aqui tipo de borda. Deixar o mesmo posicionamento. Vou deixar ele marcado como a seleção do item com a quantidade máxima. E vou salvar. Então vai ser o tipo de borda. Aqui eu vou colocar o nome catupiry. E vou colocar aqui borda de catupiry. Um acréscimo aqui de R$2 para essa borda. E agora eu vou colocar outra borda aqui, vou colocar sem borda.
Lápis sem borda. E o valor aqui vai ser 0. Vamos salvar. Volta aqui no grupo de opcionais. Esse daqui agora, o tipo, ele vai ser o valor fracionado, que seria meio a meio, né? Então eu coloco aqui, nesse coisa eu coloco, nessa categoria eu coloco, nome do opcional. Vou colocar metade, moda. E põe aqui, ó. Metade a moda. O nome você escolhe, tá? De acordo com o seu produto. Eu vou deixar aqui valor zerado, que a gente não vai cobrar por essa opção. Ou se você quiser cobrar um acréscimo por meio a meio, você pode mudar o valor aqui. E vou cadastrar aqui metade presunto. Então, metade presunto. E deixar com valor zerado. Volta aqui na categoria de novo, no grupos opcionais. Então a gente já tem os itens cadastrados dentro da nossa categoria. Com esses itens cadastrados aqui agora, quando a gente for na aba de produto, o que acontece é isso aqui, ó. Vou mandar exibir todos os produtos. Vamos supor que eu cadastrei aqui na parte de pizza, nesse produto. Ele ainda não tem nenhuma opção cadastrada. Então eu vou lá no meu produto, eu vou editar o meu produto aqui. E vou vir aqui na parte da pizza. Vamos pegar essa pizza aqui, ó. Deixa eu pegar essa daqui, ó. Então nessa pizza aqui, a gente vai falar sobre essa aba de cadastro de produto também, tá bom? Tem várias opções. Então na parte de pizza, eu vou vir aqui e vou selecionar o opcional dela. Vou selecionar no grupo, que é aqui a opção de carne, tipo de borda e o tipo. Então vamos aqui, tipo de borda. Eu vou vincular a esse produto e vou selecionar também aqui o tipo. E vou vincular a esse produto. E vou voltar aqui para meu grupo de opcionais. Então agora automaticamente quando eu vim aqui nesse produto de pizza que a gente cadastrou, a gente editou ali agora, deixa eu voltar aqui nele, eu já tenho a opção, ó, metade a moda, metade presunto. O valor está zerado, né? Então posso marcar aqui. Esse daqui a gente tem o limite máximo de 1, que a gente programou lá, não pode selecionar mais de 1. E aqui a gente tem o tipo de borda. Então na borda catupiry ele vai acrescentar mais R$2 no meu pedido. Se eu selecionar a borda, eu tenho que desmarcar um para selecionar o outro sem borda, porque eu programei para selecionar somente um. Então tudo isso é programado na hora de você cadastrar o seu produto. Bom, para isso que serve essa categoria de grupos e opcionais. E aí quando a gente adiciona no carrinho, ele já vai acrescentar automaticamente o valor que a gente pré-estabeleceu lá no cadastro. Então essa é para isso que serve essa aba de grupos e opcionais. Não é obrigatório você cadastrar, né? Somente se o seu produto tiver esses opcionais aí, ou esses grupos de categorias, que você vai usar. Por exemplo, agora, o tipo de carne. Eu vou pegar aqui um produto que eu tenho. Vamos pegar esse prato aqui, que seja... ele tá na revenda. Eu vou pegar esse tropeiro aqui, ó. Então no tropeiro eu vou acrescentar aqui um opcional dele, que vai ser o tipo de carne, opção de carne. E vou acrescentar. Na opção de carne, como ele já está adicionado, eu vou voltar aqui no meu cardápio, vou atualizar a página. E vou vir aqui nas partes de refeições e vou vir aqui no tropeiro que a gente acabou de editar. Então aqui agora eu tenho, ó, eu posso escolher o bife de boi ou o ovo frito, ou um ou outro, para poder adicionar. E ele vai acrescentar o valor de acordo com o que foi cadastrado no grupos opcionais. Se você não quiser que tenha nenhum grupo opcional aqui, né, que seja somente aqui o prato mesmo já pronto, é só você vir aqui e remover esse grupo opcional. Ele já vai excluir automaticamente do produto. Se você atualizar a página aqui e voltar nele, ele já não tem mais aqui para poder selecionar. É dessa forma. Então voltamos aqui para os grupos opcionais. Então é para isso que serve essa categoria de grupos e opcionais. Lembrando, cadastrou, salva para não perder, né?
Sempre lembrando que sempre que qualquer alteração que fizer, qualquer cadastro, você tem que clicar nesse botão para salvar, porque senão ele não vai ficar salvo aqui na lista. Essa parte aqui de tipo de carne, né, bordas e o tipo, cada um a gente cadastrou em uma opção. Esse para ser obrigatório, o tipo de carne lá é obrigatório, porque a gente não consegue fechar o pedido se ele não selecionar. Opcional até o limite é quando você estabelece qual a quantidade que ele pode selecionar. Então, se você colocar que ele pode selecionar aqui 10 itens, 10 opcionais, ele vai selecionando até atingir os 10. Ou sabores fracionados, você seleciona também quantos sabores que ele pode escolher ali, fracionado. Por exemplo, no caso de pizza meio a meio, ele escolhe duas. Se você quiser programar para ele escolher dois sabores na mesma pizza, você marca que ele pode selecionar aqui 2 e marca esses sabores fracionados. Então ele vai selecionar ali, ter essa opção de selecionar os 2 sabores. E os sabores você cadastra dentro dos itens. Quais são os sabores que vai estar estabelecido naquela lista onde ele pode selecionar. Isso aí na prática você vai usar de acordo com cada tipo de produto cadastrado, tá bom? Então essa foi a nossa aba de grupos e opcionais. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre o cadastramento de produtos. Esse vídeo de cadastramento de produtos provavelmente ele vai ficar um pouco maior, porque são muitas opções que você vai usar de acordo aí com o seu estabelecimento, tá bom? Então vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo.